É isso mesmo. E para variar, assunto bem polêmico por aqui. O projeto de lei que prevê a castração química voluntária de condenados por crimes sexuais avançou no Congresso e agora deve seguir para a Câmara dos Deputados. Teve uma aprovação, gente, na CCJ do Senado. Se for aprovado, os presos podem escolher o tratamento químico e cumprir a pena em liberdade condicional, mas somente quando a comissão médica confirmar o início do efeito desse procedimento da castração. Lembrando que a proposta não reduz a pena, mas permite que eles saiam mais cedo da prisão. O assunto gera discussão e nós vamos conhecer, então, os dois lados desse tema, com o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, que é o autor da proposta, e com o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que é médico e contrário à castração química. Hoje eu vou começar com quem teve a ideia, o Stevenson Valentim. Senador, a gente viu ali na votação da CCJ que houve uma ampla maioria em apoio a esse texto, apesar de tanta polêmica, né, uma repercussão que tem tido sobre esse caso. Castração química voluntária de pessoas condenadas por crimes sexuais. O senhor entende que houve um consenso no Senado e que isso vai se repetir na Câmara dos Deputados? Olá, bom dia, Basília Rodrigues, bom dia, deputado Arlindo Quinalha. Bom dia. Agradeço a oportunidade e o espaço da gente trazer em debate, mesmo favorável ou contrário, esclarecimento para as pessoas do que se trata. Basília, se fosse algo pioneiro, se fosse algo só que acontecesse aqui no país, fosse a primeira legislação do mundo que trata desse assunto, seria realmente motivo de ter muita discordância, de ter muito debate, de ter tudo isso. Mas não é. Nós estamos aí no 32º, é o 33º país a aplicar esse tipo de tratamento, esse tipo de substituição de pena. Isso fica claro, porque não é um direito do preso, e sim uma oportunidade que a sociedade tem para que esse cidadão, para que essa pessoa que cometeu esse crime de violência sexual, pedófilo, estuprador, que são as maiores vítimas das mulheres e das crianças, possam retornar com segurança para a cidade. Isso já foi estatisticamente comprovado em outros países. Eu digo, como Estados Unidos, 10 estados aplicam essa modalidade de tratamento hormonal, Argentina, Rússia, França. Diversos países do nosso planeta já têm esse tipo de tratamento. Os senadores entenderam. Não foi difícil pautar. Preciso agradecer ao senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, que insistentemente colocou a pauta por 5 vezes. 5 vezes. E houve tempo hábil, como vai haver também na Câmara, para que se discuta e se coloque suas emendas, que se faça suas alterações, que compreenda melhor. O que eu escuto muito de crítica, isso para deixar resumindo, Arlindo, para você debater, o projeto ele é voluntário, então ele não é inconstitucional, porque não torna obrigatório, senão seria inconstitucional, mas essa voluntariedade parece que virou um motivo de crítica nas redes sociais, que parece, o elemento criminoso, o pedófilo, ele não vai trocar uma castração química, que é uma coisa teoricamente pesada, pela pena se manter na cadeia. Ora, ninguém está livrando ele da cadeia, ninguém está querendo tirar ele da prisão para fazer esse benefício para ele, ele quer fazer o benefício para a sociedade. E se ele não aceitar, deputado Arlindo, ele continua na prisão, ele continua na cadeia. O que nós estamos tentando convencer os parlamentares para que vote é que é uma das opções. Eu sei que as críticas querem dizer que não vai resolver, que não vai trazer, mas vamos dizer que a gente está tendo coragem de mexer justamente na legislação penal para trazer essa inovação para o nosso país, que já é uma coisa bem do passado. Além de ser voluntária, ela é reversível, ela não é cruel. Então, são vários pontos de argumentos que foi compreendido na CCJ e que passou aí com 17-3, com facilidade. Eu espero, Arlindo, contar com seu voto na Câmara dos Deputados para que a gente possa dar tranquilidade às nossas crianças e nossas mulheres no nosso país.
Deputado, o senhor como médico vai dar esse voto? Eu aqui destaco o fato desse projeto ter passado na CCJ do Senado em caráter terminativo. O que isso quer dizer? Não há uma obrigação de ir para o plenário do Senado. Claro, se houver algum recurso de algum senador, isso pode ser puxado para a pauta do plenário. Mas, a rigor, vai da CCJ, comissão ali, entre os senadores, direto para a Câmara dos Deputados. É isso que a gente vai acompanhar na próxima semana. Qual vai ser a opção política, até mesmo dada pelo Senado? Repercutir no plenário ou jogar a questão mesmo para a Câmara dos Deputados? Se esta segunda hipótese acontecer, o deputado Quinalha é um dos que vai ser perguntado ali no voto. É a favor ou é contrário à castração química voluntária dessas pessoas condenadas por crimes sexuais? Aí a minha pergunta eu vou dividir em duas. Primeiramente, o senhor vota a favor ou contra, deputado Quinalha? E segundo, qual a sua avaliação sobre a efetividade desta medida, que, de acordo com o senador Stevenson, vai reduzir os crimes sexuais no Brasil? Bem, bom dia ao senador Stevenson, também bom dia, Basília, a todos que nos assistem. Eu vou inverter a minha resposta a partir da sua pergunta, porque ser a favor ou contra depende da gente acreditar num resultado positivo que se busca. Cumprimento o senador Stevenson porque pautou um debate muito importante e é nesta fase que nos encontramos. No Senado há ainda a possibilidade de mais discussão e na Câmara eu gostaria e vou atuar para que haja uma profunda discussão. Vou tentar explicar. Primeiro, existem, obviamente, estudiosos, eu estou falando aqui de profissionais da saúde, médicos, onde se considera, e isso é fato, que mesmo um indivíduo que tenha sido castrado física ou quimicamente, isso às vezes não o impede de praticar violência sexual. Por quê? Ele pode estar impotente temporariamente ou definitivamente, se é que isso ocorre, ou definitivamente. Mas ele pode praticar outros tipos de crimes sexuais. Bem, segunda coisa, eu tenho a preocupação. Primeiro, eu concordo com a lógica que o senador apresentou. Nós queremos proteger a sociedade e não o criminoso. Eu concordo radicalmente com isso. Mas aí tem o seguinte: o impulso sexual ele vai estar diminuído, ele pode ser diminuído desta forma. Agora, a libido e os desejos sexuais, não. Então, há estudos aí, tem um estudo da ONB de 2010, onde o que se conclui? Que 90% dos agressores, eles evoluem, respondem bem ou relativamente bem a tratamentos psiquiátricos e outros tipos de medicamento. Agora, 45% reduzem, digamos, o impulso sexual no que diz respeito à castração física ou química. O senador ele teve uma audácia, uma coragem de se apresentar por inteiro quando ele propôs que fosse a castração física. Isso foi mudado pelo relator. Portanto, a abertura, eu creio que é assim que se evolui no sentido de buscar aprimorar e fazer o melhor. Então, o debate ele já aconteceu no Senado e vai acontecer na Câmara. Mas tem outra coisa. É efetivo o tratamento? E aí eu quero citar aqui aquele que é considerado o papa do direito penal do Brasil, Nelson Hungria. Ele fala que, disse, quando vivo, que o impulso sexual diminui, mas o interesse continua. Então, tem um outro professor, Eduardo Ribeiro, aliás, é dele essa frase. Então, ele diz o seguinte: a causa que motiva, a motivação, ela não é apenas uma questão orgânica, ou seja, de hormônio, mas ela também, ele chama de intelectual, entre aspas, ou seja, existe ali um certo determinismo, uma certa compulsão por parte desse predador, desse criminoso.
Bem, e no caso do professor Nelson Hungria, ele fala que com os ferimentos de guerra, ou seja, aqueles que foram castrados fisicamente durante a guerra, a presença da libido sexual continuava. E tem um outro autor, de nome Holmes, ele diz o seguinte: não necessariamente elimina a excitação e o comportamento sexual, isso na castração física. Pois bem, e aí eles citam um exemplo, um fato histórico: 39 estupradores foram castrados fisicamente e liberados da prisão na Alemanha, e a metade deles diziam que eram ainda capazes de ter relação sexual. Então, sintetizando, a intenção ela é ótima do ponto de vista de proteger a sociedade. 2, eu tenho seríssimas dúvidas quanto à efetividade, especialmente com esses poucos dados, mas de gente muito séria, muito importante, muito capaz, alertando que nós podemos levar uma certa tranquilidade à sociedade, mas nós poderemos não conseguir, digamos, entregar esse resultado que todos queremos. Então, eu acho que, se fosse hoje, eu votaria contra, senador, por cautela, né, para a gente aprofundar o debate, mas, eu repito, é uma reflexão que o mundo inteiro faz, e aí você tem razão. Nos Estados Unidos, tem vários estados que têm essa prática, mas não são todos. Exatamente, são 10, mas não são todos. Enfim, é um ponto polêmico, e cumprimento também a CNN, a Brasília, todos, por pautar um debate difícil, mas em prol do bem da sociedade. Mas a dúvida... Eu vou passar rapidinho para o senhor, senador. A pauta no Brasil, né, a pauta política, ela está tão tumultuada e que a gente, às vezes, perde um tempo ali, não consegue abraçar todos os temas importantes. Então, veja já passou pela CCJ do Senado, as chances de ir para a Câmara nas próximas semanas é altíssima. Então, por isso que a gente está tratando desse debate aqui, plena sexta-feira, com vocês, espectadores da CNN Brasil. Senador Stevenson, seu tempo agora para responder a estas provocações, considerações feitas pelo deputado Quinalha. Seria a troca de um crime pelo outro, porque a castração química ela impediria, então, esta questão do impulso sexual do agressor, mas poderia permitir que ele, uma vez solto, cometesse outros tipos de crimes, também do tipo sexual e até mesmo crimes contra a vida. Críticos dessa proposta dizem ele vai deixar de estuprar para matar a sua vítima. Qual a sua avaliação? Bom, foi isso que eu ouvi do senador Jacques Wagner. Agradecer mais uma vez o deputado pela coragem de vir aqui debater um tema sensível. Um tema sensível porque no Senado não houve um debate aberto em bastidores. Os senadores se mostravam receosos de dizer claramente o pensamento. Um pensamento, muitas vezes, que não é fundamentado no trabalho científico. O trabalho científico ao qual eu me fundamentei já existe, e a gente tem carência, deputado, de trabalho estatístico, se é psicológico ou se é por impulso. Agora, o senhor, como médico, vai me entender que a ação dos hormônios no cérebro, ele é muito forte. Eu digo GLP-1, aquele que todo mundo toma aí, agora para o modo estética, a Ozempic, tira o apetite, tira a fome, tira o desejo, tira a vontade, tira tudo. Você passa a emagrecer porque você deixa de se alimentar, deixa de ter desejo, prazer, serotonina por aquilo. A gente tem que lembrar que hormônios que agem no nosso corpo, que querendo ou não, expressa ou não uma ação, como a adrenalina que protege ou ataca, é semelhante também. Então, o tratamento químico é uma das opções. E o senhor está debatendo comigo como médico, debatendo comigo abertamente. Mostra que o senhor tem coragem. Mostra que o senhor tem coragem, porque, infelizmente, o partido que o senhor ocupa, hoje essa cadeira, é um partido que é contra a saidinha, é um partido que é contra o meu projeto de lei, que também está aí na Câmara, na CCJ, de classificar como terrorismo as ações de criminosos, de organizações criminosas que a gente vê no Brasil afora. Se mostrou também contra a castração química. Ter a dúvida já é ótimo para o senhor. O senhor já mostra uma evolução. Já mostra uma evolução porque está aberto uma discussão.
e trazer como resultado positivo em outros países que não modificou, pelo contrário, desde a década de 50, década de 60, que há uma atuação com esse tipo de tratamento, com esse tipo de substituição, diga o que achar, Basílica, mas é o resultado que devolve à sociedade uma segurança. Vou dar um exemplo claro aqui. No meu estado aqui, todo dia acontece um caso de violência sexual, de estupro ou de abuso sexual contra menor de idade. E a maioria, 90%, são homens, e desses 40% vivem no seio familiar. A gente prende ele, deputado. A gente tira o pai daquela criança do âmbito familiar e bota na cadeia. A cadeia mostrou que não resolveu, porque é para reincidência. Ora, se a cadeia não resolveu, é uma reincidência, imagine que esse pai, quando sair da cadeia, vai voltar para onde? Para o seio familiar. E como é que fica aquela criança? Sendo mais uma vez molestada, sendo mais uma vez o quê? Devastada na sua infância, um crime sexual. É isso que a gente tem que pensar, dar a chance, a oportunidade para a pessoa, para o criminoso voltar para a sociedade sem risco. Eu estou dando um exemplo claro aqui, um exemplo simples, para que a gente possa compreender que o que a gente possa estar fazendo é um benefício, entendeu? Então fica a ideia de que a gente está querendo tirar o elemento da cadeia, quer diminuir a pena dele. Pelo contrário, a emenda do senador Sérgio Moro foi muito boa. A mínima da pena dele é o dobro do que ele vai ser condenado até sair. E vai ter uma equipe médica, doutor. Vai ter todo um aparato médico para avaliar se ele, mesmo ele querendo, se ele vai ter ou não essa oportunidade de fazer o tratamento hormonal, químico, que eu acho eficientíssimo. Eu não vejo um outro jeito. O problema é que a gente passou muito tempo esperando por isso. Países vizinhos, como a Argentina, países do lado, já tem esse tratamento, já vai 15, 20 anos, e mostrou resultados. O resultado é claro, diminui a reincidência, age justamente no impulso libidinoso daquele criminoso. Ele fica sem vontade. Estou falando da ereção, não estou falando daquilo, eu estou falando de que ele perde o desejo. Como eu citei aqui, hormônios como a Ozempic, como outros hormônios que agem no organismo humano, para diminuir essa vontade, esse equilíbrio. Eu sei que parece muito técnico, e eu não sou médico, eu acho que Hungria também não era médico para dar esse argumento, entendeu? Tão técnico. Eu acho que a gente deveria ouvir os médicos de outros países, os resultados de outros países mais organizados com números estatísticos, porque se não tivesse dado certo, se não houvesse positividade, por que continuar por tantas décadas com um tratamento como esse? A Alemanha é um exemplo. Na primeira oportunidade que teve a reversão, e o nosso projeto dá a oportunidade de reversão do tratamento, porque ele não é perpétuo, não é definitivo, na primeira oportunidade que a Alemanha teve, no caso, na década de 80, de que um violentador de menor voltou a fazer o tratamento para repor os hormônios masculinos, quando iniciou o tratamento, depois de um tempo, voltou a cometer crimes. Estuprou, violentou, esganou a criança com a meia calça, 7 anos de idade, a mãe foi para o tribunal, atirou contra ele, isso deu uma repercussão, e a população da Alemanha, deputado, acusou o governo alemão, a justiça alemã, de ter cometido crime, por ter liberado aquele elemento para fazer o tratamento reversível. Entendeu? Então, se mostrou, dentro desse histórico aí, eu estou trazendo umas histórias, para que a gente pense que funciona. Ora, se eu castrei e deixei ele ali por um bom período sem desejo sexual, ele entra na justiça e pede para fazer a reversão, isso vai ficar na mão do juiz, vai ficar na mão do judiciário, que o nosso projeto aqui não prevê tudo. Ele prevê um caminho para a segurança das pessoas que sofrem com esse tipo de crime. Como eu disse, crianças e mulheres, crianças principalmente. E dizer para você que a oportunidade que a gente dá de voluntariado não quer dizer que a gente está liberando. Pelo contrário, se ele não aceitar, ele continua na cadeia. E todo mundo sabe como é que estuprador é tratado na cadeia, deputado. Estuprador é tratado como boneca de traficante, como boneca de vagabundo, e claro que ele vai escolher. Claro que ele vai escolher o seguinte, eu quero tratamento químico. E hoje em dia, com a evolução, você sabe melhor do que eu, se coloca um chip debaixo da pele, se coloca um dispositivo que nem precisa ele ficar aí fazendo aquela tornozeleira eletrônica, sendo monitorado, sendo nada. Eu acho e eu acredito, como os 17 senadores da CCJ, como não apareceu nenhum recurso para plenário, eu acredito que é assim, uma medida, é uma oportunidade que nós estamos aqui oferecendo para reduzir o absurdo que é o número de crimes. Eu disse, todo dia no meu estado aparece 10, 20 casos
de importunação sexual, de crime de violência. Eu vou passar agora a palavra para o deputado Quinalha, que é a segunda e última rodada aqui das nossas perguntas e respostas, deputado. Vou passar para o senhor encerrar a sua fala. A Câmara vai ter oportunidade, então, de debater em profundidade esse tema, né? Algo que não aconteceu de maneira ampla ali no Senado. Suas últimas considerações, deputado Quinalha, obrigado pelo seu tempo. Não houve discussão ampla porque os senadores ficaram tímidos. Eu fui para o debate. É isso. Até o relator não foi. Eu fui lá para debater como defensor do projeto, como autor, mas ninguém quis debater. Ficou todo mundo calado em bastidores, falando. Eu estou agradecendo a coragem do deputado de se expor aqui. Exato. Deputado? Nós estamos expondo as nossas opiniões. Eu até tinha alertado, eu precisaria ter saído aqui há 15 minutos atrás. Então, teve um atraso no início e agora já são 8h15. Eu estou assim, muito tenso por causa do próximo compromisso. Mas eu vou, então, tentar buscar de maneira concisa fazer alguns comentários. Primeiro, você observou com razão que faltam estatísticas. Portanto, eu acho que o primeiro passo é onde aplica e qual é o resultado. Ou, em outros países, há outras experiências, eu acho que nós temos que, como disse antes, buscar o melhor. Segundo, quando você afirma com razão, olha, é temporário, você vai, digamos, por isso não é cruel, então vai se fazer uma medicação química e depois voltaria ao normal, ou seja, deixaria de aplicar o medicamento, que eu vou apelidar, como se é chamado, de castração química. Pode não ser o melhor termo. Mas o fato é que na hora que suspender, o problema vai voltar. Portanto, esse é um desafio que deve ser respondido. Por quê? Não vai reduzir a pena, ok? Mas quando terminar a pena, já que não há pena perpétua, então vai ser obrigado a suspender esse tipo de tratamento. O problema vai voltar. Terceiro ponto, vejam, se nós temos a circunstância, né, de que uma boa parte dos estupradores são familiares, e você citou o exemplo, isso mostra também que nós vamos ter que pensar, digamos, nessa estrutura familiar. Mas a maior prova que não é só hormônio, é que todos temos hormônio. Todos os homens, vamos falar dos homens, né? Todos temos a testosterona, a não ser alguém com algum tipo de doença. Agora, apenas uma minoria é que pratica o crime. Isso para provar de maneira, eu diria, mais direta, simplificada, que só o hormônio não determina o crime. Portanto, só a eliminação do hormônio não previne, digamos, de maneira eficaz e continuada, a prática do crime. Mas eu peço desculpas, eu estou numa situação aqui, enfim, incômoda, por causa de outros compromissos, mas eu agradeço muito a oportunidade e vamos continuar esse debate na linha do que, creio, temos aí sim um acordo muito firme, que é proteger a sociedade. Bom, deputado, já evoluímos aqui no debate. Com certeza. Já evoluímos porque o senhor já concordou que o tratamento, em um período, ele freia. Já concordamos. Ok, mas o senhor já me entendeu. Já me entendeu. O segundo... Steve, me dê uma parte, por favor. Eu não posso continuar, eu não falei... Freia o impulso, mas eu não disse que evita. Eu fui radical no sentido etimológico do termo. O castrado fisicamente na Segunda Guerra, na Alemanha, e liberado, 50% conseguia ter ereção. Mas é bom o debate, faremos aí... Mas, deputado, o senhor entende também que a prisão também não é perpétua e é temporária. Por mais que o brasileiro queira a pena de morte por esse tipo de crime, e eu concordo que deveria ter um tratamento mais rígido, mas por mais que a gente aumente a pena, é temporário também. Ele vai voltar para a sociedade. O que eu estou querendo discutir aqui é a reincidência, a volta dele segura para a sociedade, não só para ele. Porque estuprador for pego na rua e for acusado, violentador de criança for pego na rua, ele é lixado, ele é espancado, ele é morto com as mãos da população. O que eu estou querendo trazer aqui para essa discussão... Steve, deixa eu te falar, nós precisamos encerrar aqui, mas eu vou te dizer o seguinte, eu não estou dizendo que prisão resolve, não estou dizendo que o problema não existe, eu estou dizendo o seguinte, o problema existe, é grave e devemos nos esforçar. Qual é a minha preocupação como legislador? Como deputado, eu, você, senador, é a gente passar para a sociedade a ideia que agora tudo bem,
E se esse agora não for tudo bem, a gente incorre num outro tipo de erro, que é criar uma ilusão. Essa é a nossa responsabilidade, que eu acho que você tem. Eu queria só ouvir, pelos integrantes da esquerda, do PT, de vocês aí, então qual seria a sugestão de vocês para conter esse tipo de crime? Qual é a sugestão? Qual é a sugestão que a gente dá hoje para a sociedade brasileira para reduzir a quantidade absurda de estupros, 2 mulheres estupradas por dia nesse país, por minuto? É um número que muitas vezes não é oficial, porque as mulheres não vão ainda a oficializar esses números. Crianças, todo dia a gente assiste sendo dilacerada por parentes. Então, queria ouvir do senhor, justamente na Câmara e no Senado, o que eu esperei, qual seria, então, a sugestão, o que é que a gente vai fazer? Porque ficar de braço cruzado, só esperando e debatendo, não dá. Vou te dar uma reflexão. É a mesma coisa que se tivéssemos 3 médicos em volta de um paciente muito grave sem cura. Aí um faz uma proposta que o outro não acredita, vai estar completamente errado. Aí o cara vira o outro médico e fala assim, então faça uma proposta para resolver. A resposta pode ser, não há uma única proposta para resolver o caso desse paciente. Ou seja, o fato de não ter ainda uma solução, ela não existe no mundo inteiro, nem com a proposta que você defende. Mas eu preciso sair. Um abraço, mas estou disposto ao debate. Obrigada. Tá bom? Olha, eu agradeço Obrigado. os dois, senador e deputado, por terem a coragem de aceitar o convite e vir aqui para o debate. Quinalha, vá para o seu compromisso. Stevenson, a gente marca um outro grande debate, ou um CNN 2 lados, para tratar deste assunto em breve aqui na CNN Brasil. Ponto final no nosso CNN 2 lados desta sexta-feira. A gente ouviu o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Muito obrigada aos dois e a vocês que estão aí acompanhando este debate. Até mais.